também não há dúvidas que é prerrogativa do Estado exercer o controle sobre a produção, circulação de que se entenda terem efeitos sobre a saúde pública, que é outra questão importante que, para muitos especialistas, divide, de um lado, a maconha e, de outro lado, outras drogas, principalmente derivadas do ópio, heroína, ou a própria, não derivada do ópio, mas cocaína, ou seja, as drogas mais fortes e as drogas mais leves. Os efeitos sobre a saúde pública, até porque se trata de um crime de perigo abstrato, então, obviamente, a criminalização de algo que não afeta em nada a saúde pública seria irrazoável. Aí não atenderia ao critério da razoabilidade. E o eminente ministro Gilmar Mendes, no seu voto, ele cita essa questão, baseado em julgados do Tribunal Constitucional Federal Alemão, que é necessário que a Corte examine, abre aspas, se a medida legislativa interventiva em dado direito fundamental é necessariamente obrigatória do ponto de vista da Constituição para a proteção de outros bens jurídicos igualmente relevantes, fecha aspas, exatamente essa questão. Eventualmente, classificar uma substância que não gera nenhum risco à saúde pública como entorpecente não seria constitucional. O combate ao tráfico é previsão constitucional, mas, por ser norma penal em branco, deve haver uma razoabilidade nessa proibição, até porque, repito, é um crime de perigo abstrato. E essa é uma das alegações do caso concreto, do caso específico, é que o porte da maconha, o uso da maconha, diferentemente de outras drogas, outros entorpecentes, o porte para uso próprio não teria aptidão de impor esse dano ao bem jurídico saúde pública. Poderia, eventualmente, gerar um dano ao próprio usuário, mas não geraria um dano à saúde pública, consequentemente, a objetividade jurídica protegida pelo combate ao tráfico ilícito de entorpecentes não estaria sido alcançada por ser destituída da lesividade para terceiros. Um outro ponto que se coloca aqui. A despenalização, em alguns locais a própria descriminalização do porte de pequenas quantidades de maconha para uso próprio, bem como inúmeros estudos, parecem demonstrar que nessa hipótese específica da maconha realmente, ou há realmente um perigo abstrato muito menor que opiáceos, que as drogas sintéticas que hoje são produzidas e distribuídas ao longo do mundo. O Brasil, e essa é uma outra observação que me parece importante, o Brasil, nas últimas décadas, deixou de ser um país corredor do tráfico de entorpecentes. O Brasil, até a década de 70, principalmente, meados da década de 70, chegando à década de 80, o Brasil era um corredor do tráfico, principalmente de maconha e cocaína. É um corredor entre os produtores da América do Sul e a Europa, passando pela África. Era um caminho, principalmente naquele momento em que os Estados Unidos investiram mais no combate à guerra aos cartéis, era um caminho mais fácil do que subir pelos Estados Unidos e até a Europa, passar pelo Brasil, via África e chegando à Europa. Então, o Brasil, tradicionalmente, foi tradicionalmente até 2 décadas, 3, agora um pouco mais, o Brasil era o corredor de drogas. Não existe mais isso. Lamentavelmente, o Brasil se transformou num país consumidor, um alto país consumidor. Em números absolutos, aqui não percentuais por 100 mil habitantes, mas por números absolutos, o Brasil é o maior consumidor de maconha do mundo. E é o segundo maior consumidor de cocaína do mundo. Só perde, no quesito cocaína, consumo de cocaína, para os Estados Unidos da América, que, vejam, com milhões, bilhões de dólares investidos na guerra, as drogas continuam sendo o país
que mais consome cocaína no mundo. Se nós considerarmos, e alguns especialistas assim consideram, a Europa toda como um único ente, aí o Brasil passa a ser o terceiro maior consumidor de cocaína do mundo. Estados Unidos, Europa como um todo e Brasil. Ou seja, o Brasil infelizmente, hoje um mercado consumidor extremamente atraente para todos os cartéis do mundo de entorpecentes. Também não há dúvida de que o Brasil, lamentavelmente, para esse fim, tem uma posição geográfica extremamente difícil para o combate ao tráfico internacional de entorpecentes. O Brasil possui uma fronteira seca de 16.885 quilômetros. É a terceira maior fronteira seca do mundo. Nós só perdemos para a Rússia e China. E mais, essa fronteira seca de quase 17 mil quilômetros faz divisa com 10 dos 12 outros países da América do Sul. Nós só não fazemos fronteira com o Chile e com o Equador. E nós fazemos fronteira, doutor Aras, Procurador-Geral da República, bem sabe isso, o Ministério Público Federal combate o tráfico internacional de drogas, o Brasil faz fronteira com dois de nossos vizinhos, que são os dois maiores produtores de cocaína do mundo. Peru, nós temos 1.644 quilômetros de fronteira com o Peru, e Colômbia, nós temos quase 3.000 quilômetros de fronteira com a Colômbia. Então, são 4.700 quilômetros de fronteira com os dois maiores produtores de cocaína do mundo. E nós fazemos fronteira, e importante aqui, e o ministro André, com certeza, também viveu isso no Ministério da Justiça, Peru e Colômbia, nossas fronteiras são na floresta amazônica, de extrema dificuldade de combate ao narcotráfico, porque essa fronteira seca de 4.700 quilômetros com Peru e Colômbia, na verdade, 70% não é propriamente seca, são inúmeros rios, e há necessidade sempre do apoio das Forças Armadas para efetivar um melhor combate ao narcotráfico. Mas, além dessa fronteira com esses dois maiores, os dois maiores produtores de cocaína do mundo, nós fazemos fronteira com o maior produtor de maconha do mundo, que é o Paraguai. Hoje, Paraguai e Marrocos, se nós contabilizarmos maconha e haxixe, acaba quase equivalendo ao Paraguai. Mas nós temos 1.365 quilômetros de fronteira com o Paraguai, o maior produtor de maconha. Ora, juntou, com perdão da frase, a fome com a vontade de comer. Os países maiores produtores de maconha e cocaína conseguiram fugir de ter que passar pelos Estados Unidos para chegar até a Europa, passaram pelo Brasil e encontraram no Brasil um mercado consumidor gigantesco. E, lamentavelmente, o mercado consumidor da droga de menor qualidade do mundo. Quantos e quantos brasileiros, e sempre as notícias saem, quantos e quantos brasileiros vão para o exterior e, ao utilizarem cocaína, morrem de overdose? E por que isso? Porque utilizam a mesma quantidade que usam no Brasil. Só que a droga no Brasil, exatamente por ser também esse corredor, é a droga mais batizada que existe no mundo. Seja maconha, seja cocaína. É a droga de menor qualidade. Então, nós somos um país corredor, o maior consumidor de maconha, o segundo maior consumidor de cocaína e ainda de baixa qualidade, aí sim, com mais riscos ainda ao usuário.